Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para falar de Jean-Paul Sartre, essa figura aí muito importante no, em todo esse movimento que a gente, né, que ele próprio chamava de existencialismo, considerado mesmo como o criador desse movimento, que a gente já viu ser aí herdeiro e ao mesmo tempo representante das filosofias existenciais, mas com características próprias. Vocês vão lembrar, né, como a gente já falou antes, de ser também um movimento cultural, um movimento que ganha um espaço muito grande ali a partir da França, mas que ocupa toda a Europa e todo o Ocidente aí nos anos 60, 70. Então a gente vai ler um texto dele, né, comentar um texto dele que eu pedi para vocês lerem, chamado O Existencialismo é um Humanismo. Eu acho que esse título já explica um pouco para nós por que introduzi-lo nesse nosso curso, onde a gente trata também do humanismo, né, pensando na psicologia humanista existencial. E eu acho que esse texto nos ajuda tanto a entender bem o posicionamento do existencialismo, quanto para mais uma vez entender a proximidade entre essas ideias e as ideias humanistas, entendidas de um certo ponto de vista, segundo Sartre. Então, Sartre viveu na França, né, durante quase todo o século XX, viveu de 1905 a 1980 na França. Teve um relacionamento longo com Simone de Beauvoir. Nunca foram casados assim legalmente, até por não enfim, não quererem. Achavam que era importante também manter essa diferença entre a vida pessoal e as vidas institucionais. Então, o casamento como uma instituição é alguma coisa que eles criticavam, da qual eles não queriam fazer parte. E a Simone de Beauvoir também uma figura muito importante no existencialismo, e foi quem escreveu o famoso livro O Segundo Sexo, né, que hoje em dia tem sido muito relido aí por todas as novas correntes feministas, e ela é uma precursora disso também dentro da filosofia. Enfim, isso diz um pouco de como é esse lugar cultural que eles ocupavam, que além de fazer filosofia, eles estavam também falando sobre costumes, sobre modos de vida, e é isso que vai tomar conta aí de boa parte desse mundo ocidental, como também uma inspiração para uma mudança de costumes. Vamos entrar no nosso texto para não prolongar muito, né? Esse texto, na verdade, ele é a transcrição de uma conferência proferida pelo Sartre em 29 de outubro de 1945. Vocês vejam que essa é uma data muito curiosa, né? A gente está aí no ano em que chegou ao fim a Segunda Guerra Mundial. Então, ele está falando nesse contexto do pós-guerra, no momento, então, de muita mudança em termos de pensamento no mundo todo, né? A Europa saindo de um período terrível, né? De uma guerra com uma faceta que nunca tinha sido vista antes, né? Do extermínio de um povo, da tentativa de extermínio de toda uma população, né? Enfim, tudo isso que vocês conhecem aí sobre o nazismo e a Segunda Guerra. E é exatamente nesse momento que o Sartre está falando. Eu me referia aos anos 60 e 70 como anos ainda de muita consequência dessas ideias, mas essas ideias já estão aí vivas, então, no meio dos anos 40, vão ter muita força na década seguinte e nas outras ainda. Acho que até o fim da vida do Sartre, ele viu, né, ainda toda uma movimentação que tinha relação com as suas ideias e com o que ele falava diretamente para as pessoas. Isso é legal de perceber, que o existencialismo faz com que a filosofia não fique mais guardada nas salas de aula, nem dentro das academias ou dos congressos. Enfim, deixa de ser um assunto de profissionais e passa a ser alguma coisa apropriada pelo povo, como era antes, como era na Grécia Antiga, como era o Kierkegaard, que a gente estudou também, viveu um pouco isso, de falar a sua filosofia para as pessoas da cidade, ter as suas ideias discutidas no jornalzinho da cidade, enfim. Mas isso era algo que vinha se perdendo. A academia filosófica, como é hoje ainda, assim, é algo que fica mais restrito ao âmbito,
dos estudiosos, dos profissionais daquilo. E com o existencialismo isso fica muito diferente, exatamente porque há uma apropriação popular dessas ideias, ainda que às vezes elas não sejam da melhor maneira possível, né? Aqui eu adianto um trechinho do texto, se vocês leram, vocês perceberam lá, quando ele conta que parece que o existencialismo foi se tornando sinônimo de alguma coisa muito ruim, alguma coisa que talvez a gente possa chamar aqui, né, em português de libertinagem, que pregasse uma abertura total dos costumes, quando ninguém precisaria se preocupar com nada, era só fazer o que queria e pronto, né? E aí ele conta a historinha lá de uma senhora que falou um palavrão, uma palavra feia, e falou assim, nossa, parece que eu estou me tornando existencialista. Então, o existencialismo foi tomando essa cor também, né? Essa faceta, como se ser existencialista fosse ser essa pessoa completamente livre nesse sentido, de uma liberdade de fazer o que quer, não importando com o outro, e podendo falar coisas feias ou fazer coisas feias, enfim. E ele riu disso, eu acho que o texto mostra um bom humor também em relação a isso, mas também ele gostaria de corrigir isso, dizer não é bem assim. Não, essas nossas ideias, afirmar a liberdade do ser humano não quer dizer que então a gente possa sair fazendo e falando absolutamente tudo sem consideração das consequências. Então, acho que esse é um ponto muito importante aqui, de perceber a relação liberdade com responsabilidade, compromisso, engajamento, sobre esse tipo de coisa que o Sartre quer falar. Então, essa conferência, ela se inicia, acho que, na verdade, ela toda tem como objetivo responder a algumas críticas que vinham sendo feitas ao existencialismo e às ideias do próprio Sartre. Essas críticas, ele cita no início, né, algumas delas. Existe uma crítica feita pelos grupos comunistas, socialistas, então, assim, grupos de pessoas envolvidos com engajamento político e que via na filosofia existencialista uma ideia quietista, desesperada, e como se a percepção da realidade do ser humano levasse a só uma atitude contemplativa. Quer dizer, então, quem está no engajamento político criticava algo que eles viam no existencialismo como se fosse algo que distanciava ou mesmo impedisse a luta política. E daqui a pouco Sartre vai responder a essas questões todas. Existia também a crítica religiosa, que tem a ver um pouco com o que a senhora lá falava, né, assim, do feio, como se o existencialismo estivesse apontando ao que é feio no ser humano e no esquecimento do belo e de Deus. É nesse momento que ele conta a historinha lá da senhora que fala a palavra. Existe também uma crítica que se faz no sentido assim de... Tem uma crítica moral, como se o existencialismo estivesse pregando uma má ação humana, porque a afirmação da liberdade, como também faz parte desse movimento, de fato, uma crítica aos costumes. Então, existe uma reação, né, uma reação crítica moralizante da sociedade, e aí o Sartre vai lutar contra isso, dizendo assim, não, isso é hipocrisia. Isso é uma crítica que vem de uma atitude hipócrita da sociedade. Então, ele quer responder a isso também. E, por fim, essa conferência tem o objetivo de mostrar que o existencialismo é uma forma de humanismo, ou pode ser compreendido como uma forma de humanismo. E aí ele adianta, logo no início da conferência, ele dá um panorama geral de como ele considera que deveria ser entendido o existencialismo. Então, ele vai dizer que a sua doutrina, né, ele usa essa palavra mesmo, seria uma doutrina que torna a vida possível. Porque ele pretende que o existencialismo compreenda a vida humana e o que é o ser humano da maneira mais próxima da verdade, de modo que a gente consiga, então, viver viver mais plenamente dentro da nossa condição, à medida que a gente de fato compreenda como é essa tal condição humana. Ele acha também que se trata da afirmação da subjetividade, certo? De modo que a gente possa pensar que qualquer forma de verdade provenha da subjetividade humana.
Isso a gente pode já perceber aqui uma relação com o humanismo no sentido de que isso está de acordo com uma ideia de valorização do ser humano, né, por meio da subjetividade. E, por fim, é uma doutrina que afirma a necessidade da escolha. Necessidade em sentido aqui radical, a gente vai ver daqui a pouco. O ser humano escolhe porque é necessário que ele escolha. Não há outra alternativa para nós. Necessário nesse sentido aqui. Vocês vão lembrar, né, dos outros textos que a gente leu. Essa palavra necessário usada na filosofia quer dizer de alguma coisa da qual nós não podemos escapar. Tá? Necessidade em filosofia é isso. O que é necessário é o que se impõe, é o que é aquilo que a gente não pode fazer de outro modo, tá? Então, se a escolha é uma necessidade, quer dizer, ele está querendo dizer que nós não podemos não escolher. Não há essa alternativa para a vida humana. Mas, assim, todas essas ideias aqui, essas três que ele coloca como sendo os principais traços, então, da doutrina existencialista, ao longo da conferência ele vai explicar melhor, né? Aí ele comenta um pouco também essa questão da dimensão cultural que o movimento adquiriu, isso eu já comentei, né? Isso leva a mal-entendidos, mas também isso é interessante no sentido de que mostra a força dessas ideias. Quando ideias filosóficas conseguem se tornar um movimento cultural, isso diz da sua força, da sua pertinência para a compreensão do ser humano. Mas aqui nesse texto, então, o Sartre está interessado em demonstrar, né, fazer uma compreensão estritamente filosófica, alguma coisa que pode ser dita no meio acadêmico também. Então, ainda que compreendendo a dimensão cultural e a importância cultural que o movimento adquiriu, ele quer fazer um retorno aqui para mostrar filosoficamente do que se trata. E aí ele vai dizer que existe uma complicação inicial, ele está chamando de complicação e de fato é uma complicação, até pelo próprio segmento que ele vai dar aqui nessa conferência, que é o seguinte: existe o existencialismo cristão e o existencialismo ateu. E aí ele cita dois nomes como sendo de pensadores existencialistas cristãos, que são o Gabriel Marcel e o Jaspers. É o que ele cita aqui, né? Existem alguns outros. Os representantes nessa época, então, do existencialismo ateu, ele vai citar ele próprio, outros franceses, que são o seu grupo mais próximo. Eu já falei da Simone de Beauvoir, e tem a figura importante do Albert Camus também, que trabalhava ali na época do Sartre, junto com ele. Merleau-Ponty também, uma figura importante na filosofia, que faz parte desse contexto. E ele cita também o Heidegger. Se vocês lembram, assim, a minha posição em relação ao que é exatamente o existencialismo, como um modo particular de uma filosofia da existência, então eu acho que não é exatamente pertinente localizar o Heidegger como um existencialista. Isso é até um pouco anacrônico, porque eu considero que o existencialismo está nascendo ali exatamente com o Sartre, e o Heidegger, até onde eu sei, nunca fez parte desse grupo, né? Esteve junto com essas pessoas na faceta cultural que o existencialismo adquiriu. Até porque, como a gente já comentou, Heidegger teve um posicionamento a favor do nazismo durante a guerra, ele nunca foi um crítico do nazismo. Isso tudo, em termos culturais e políticos, o distancia muito do que se tornou o existencialismo. Mas, só para vocês entenderem como em filosofia muitas coisas têm interpretações diversas, o próprio Sartre está localizando aqui o Heidegger como um existencialista ateu. Até a ideia de um ateísmo em Heidegger a gente pode, né, pensar melhor, talvez. Mas, desculpa, a gente fecha esse parêntese, não se preocupem com isso, isso é um detalhe, tá? E vamos seguir tentando entender o que o Sartre quer dizer sobre o ser humano, que é o que nos importa aqui na filosofia, na psicologia. E aí, o que é o problema maior que eu vejo, isso que ele próprio coloca como uma complicação, é alguma coisa que ele não consegue esclarecer claramente. Porque ele vai falar na conferência só do existencialismo ateu.
porque é o seu próprio, é de onde ele fala, e o seu posicionamento quase nos dá a entender que só é possível um existencialismo ateu. A gente vai ver daqui a pouco, pelo que ele pensa sobre as implicações de se pensar num Deus criador, isso nos colocaria numa condição difícil onde seria difícil continuar afirmando a liberdade humana radical que ele quer afirmar. Porém, como ele próprio já diz que existem os existencialistas cristãos, isso fica para nós como um sinal de alerta para a gente lembrar que é possível, então, fazer um entendimento um pouco diferente desse problema aí do Deus criador em relação à liberdade. Tá? Eu acho que para quem é cristão pode continuar pensando um pouco nisso. Isso aqui, então, é uma observação minha que eu estou fazendo, que acreditar em um Deus criador não quer dizer necessariamente esquecer ou não poder mais afirmar essa tal liberdade radical do ser humano. É possível, sim, pensar num Deus criador que cria um ser livre, né, no seu espaço de liberdade. Enfim, que é a posição de Gabriel Marcel, por exemplo, do próprio Jaspers. Só que, exatamente por ser ateu, para o Sartre é muito difícil pensar isso. Então ele diz lá no início, existem os cristãos. E ele vai desenvolver uma série de ideias que nos leva a pensar que seria impossível ser cristão e existencialista ao mesmo tempo. Mas só que é possível, sim. Não para o Sartre, mas para alguns outros, sim. Pois bem, eu coloco isso, né, nas notas de aula também como uma observação para vocês não caírem muito rapidamente nessa ideia muito comum que realmente associa como se fossem coisas que têm que andar sempre juntas, o ateísmo e o existencialismo. Tá? Não é bem assim. Pois bem, de qualquer modo, ele começa afirmando uma ideia que seria comum a todo o existencialismo, que é a sua frase muito conhecida, muito famosa, e que vários de vocês até já falaram sobre isso em sala de aula, que é a ideia de que a existência precede a essência. Ou, ele acrescenta, isso também quer dizer que é preciso partir da subjetividade, da vida concreta do ser humano no mundo. Isso quer dizer o quê? Antes da existência de cada um de nós, não há um planejamento, um projeto. Um projeto no sentido de que, né, assim, algo que diga desse ser que vai ser criado depois, desse ente, desse existente. Então, vejamos, ele dá um exemplo muito simples. Assim, quando você vai, um fabricante de objetos, antes de passar a fabricá-lo, ele faz um projeto para isso. Né? Se alguém vai fazer uma cadeira, é preciso antes ter um projeto dessa cadeira, ou um projeto de uma casa. Então, projeto aqui é uma palavra que está sendo usada nesse sentido, projetinho fechado, algo que você planeja, desenha, estrutura como vai ser e depois realiza. Ou seja, a essência, e o que a essência aqui é o projeto, é o que diz o que é aquela coisa. A gente lembra dessa ideia, né, do essencial é aquilo que é a característica ou a qualidade que não pode ser retirada de uma coisa para que essa coisa continue sendo ela própria. Então ele vai dizer, no caso da fabricação dos objetos, a essência precede a sua existência, porque é preciso antes fazer o esboço, o planejamento do que aquela coisa vai ser para depois realizá-la. No caso do ser humano, não. Nós nascemos sem projeto. Não é um projeto fechado e acabado do que nós somos. Daí que vem a outra ideia consequente, é de que nós somos nosso próprio projeto. Eu sou um projeto aberto, eu sou um projeto a se fazer. Ao mesmo tempo em que eu existo, eu vou realizando um projeto. O projeto, então, usando aqui esse vocabulário que ele está, né, nos propondo, o projeto que é a essência é algo a ser feito posteriormente, depois do fato inicial de que eu existo. E aqui é onde vai se dar o problema que eu acabei de anunciar para vocês, que ele vai dizer que a ideia de um Deus criador nos colocaria na mesma posição das coisas fabricadas.
Porque um Deus criador seria o nosso fabricante, vou pensar assim. E por isso, então, a ideia sartreana elimina a possibilidade de pensar num Deus criador que nos teria feito como criaturas suas, né? E aí, para quem tem curiosidade de pensar como que isso se dá, né, numa filosofia existencialista cristã, uma ideia interessante é buscar conhecer o Gabriel Marcel, que é um filósofo importante aí desse período também. Bom, ele quer afirmar então que o existencialismo é revolucionário nesse sentido dentro da filosofia, que ele considera que as correntes filosóficas, mesmo as modernas, mesmo as que já romperam com uma religião, no sentido de que passam a afirmar um pensamento que possa se manter por si mesmo, sem mais uma relação direta com uma ordenação divina, como era, por exemplo, durante a Idade Média, mas ele vai dizer, mesmo assim, essas filosofias continuam postulando a ideia de uma essência humana. E aqui é com isso que o existencialismo quer romper, afirmando então que não há nenhuma essência pré-determinada ao que nós somos. O que nós somos é sempre abertura, construção, devir histórico, né? A gente pode pensar com um vocabulário aí mais contemporâneo. E aí, uma consequência dessa ideia ateia dentro do existencialismo é que o que está implicado aí é que se não há um Deus, não há um modelo de ser humano que fosse anterior à sua existência. Então, cada um de nós, esse ser que nós somos, né, primeiro existe. Só depois que eu existo é que você pode dizer alguma coisa de mim, ou que eu possa vir a dizer alguma coisa de mim. E nesse sentido, então, é que dizer que não há essência é dizer também que não há uma definição possível acabada do ser humano. Porque se esse ser é aberto, ele é abertura, ele é algo a se fazer, não há nenhuma definição a priori sobre ele. Então, no início ele é nada, ele é abertura. Né? Vocês vejam que a gente já viu essas ideias, né, com o Heidegger, e que elas estão ditas de uma maneira mais legível, eu acho. Então, depois que esse ser existe, ele passa a ser. O que ele é, então, o essencial, o que diz o que ele é algo posterior à sua existência. E aí, continuando com esse vocabulário filosófico do ser, né, a pessoa humana vai ser depois que ela já existe. E o que ela vai ser, o que ela será, é o que ela se conceber. Então, o ser humano é algo por se fazer, é o ser a se fazer. Isso quer dizer que é o ser que é o seu próprio projeto. Cada um de nós carrega, né, porta o seu próprio projeto. O que cada um de nós é o que nós nos tornamos a partir das nossas próprias escolhas. E aí a gente vai ter que entender com mais cuidado como é que o Sartre entende a escolha. Então, isso ele vai dizer que o primeiro princípio do existencialismo é que o ser humano é o que ele faz de si mesmo. Tá? Então, a palavra fazer aqui, o verbo fazer, é muito importante. Então, eu não sou o que eu penso que eu sou sou o que de fato eu realizo. Para alguém que veja de fora a minha vida, vai poder dizer de mim o que foi que de fato eu realizei, o que eu fiz. Não é realizar só em sentido grande, não estou falando de obras, não é isso não. Cada atitude que eu tenho com as pessoas com quem eu vivo, por exemplo, já diz do meu fazer. O fazer é isso, é tudo que nós, né, colocamos como realidade no mundo. E isso não é só o mundo profissional, isso é também o mundo das relações, enfim, isso é toda a nossa atividade, é o modo como eu compro coisas, né? No nosso mundo de hoje isso é importante. Enfim, é todo o agir humano, toda a praxis humana em todos os sentidos, né? De que modo eu faço, sei lá, os cuidados com a minha pessoa, tudo isso diz do meu fazer. Então, a pessoa humana, nesse sentido, esse ser que é o ser a se fazer, o Sartre vai ver nisso uma
Isso seria, de fato, o que concede, né, o que faz, né, constrói o que a gente chama de dignidade. Então, a dignidade humana provém desse fato de que nós somos o ser que se faz. Então, a pessoa humana é projeto que se faz a si mesmo. Não há nenhum projeto anterior à minha existência. Eu não sou fruto do projeto de outra pessoa. É no existir mesmo que se faz o projeto de cada um. E cada um será o que tiver projetado ser. Agora, aqui a gente vai encontrar uma coisa muito importante de ser compreendida nesse ponto do texto e que responde um pouco a uma crítica que a gente pode fazer a partir da psicologia de que essa teoria do Sartre seria toda muito racional, como se o ser humano fosse um ser só racional e que toda essa escolha, projeto, dissesse respeito a quase que um planejamento de si mesmo. Então vamos tentar perceber aqui, nesse ponto o Sartre esclarece algo que faz com que a gente compreenda que até mesmo a ideia de inconsciente pode conversar, pode dialogar com as ideias sartrianas. Ele vai deixar claro que o projeto é diferente de um simples querer. O querer é a decisão consciente, é isso que a gente entende facilmente, a questão da escolha. Diante de cada coisa que eu vejo no mundo, eu preciso escolher e eu escolho ali com a participação também, né, da minha racionalidade. E em alguns momentos as escolhas são muito racionais, quando é preciso que seja, enfim. Só que a escolha sartriana não é só isso. Senão seria muito fácil a gente ver que ele estaria entendendo só uma parte do ser humano. Então ele vai dizer, não, o projeto diz de escolhas feitas pelo ser inteiro da pessoa e são escolhas anteriores à decisão consciente. Percebam que então ele está falando de escolhas feitas por esse ser ao longo da sua vida, desde que ele existe. Um pouco, lembra que a gente falou na semana passada sobre o Heidegger também. Eu sou esse ser livre lançado no mundo desde que eu nasci. E quando eu nasci, eu não tinha racionalidade alguma. A racionalidade vai sendo construída ao longo da vida, vai sendo despertada, posta a funcionar ao longo do crescimento da criança e do adolescente. Então, o projeto diz de escolhas existenciais, né, para a gente ficar aqui com um vocabulário importante para o Sartre, e que são marcadas por algo que não é claramente consciente. As nossas escolhas conscientes serão frutos dessas escolhas já feitas anteriormente. É como se existisse já uma orientação, né, de sentido que a nossa vida vai tomando e da qual a gente não tem plena consciência. A gente pode pensar a partir da psicologia que é possível se colocar no caminho de pôr a claro, né, de trazer à consciência o que teriam sido essas escolhas anteriores. A gente pode, né, imaginar um processo de terapia acontecendo dessa maneira. Então, o projeto diz disso, é a orientação desse ser que se projeta. Qual é a direção que uma vida humana vai tomando, mesmo sem clara consciência disso tudo. Agora, sendo consciente ou não, e aqui é a consequência muito importante das ideias do Sartre, que responde lá àquelas críticas de quietismo, né? Ele vai dizer, cada um é responsável pelas suas escolhas. E aí, por todas elas, não só pelas claramente conscientes, né, racionais, mas por todas elas. Mesmo as escolhas que se passam aí nesse nível, nessa camada que ele chama de anterior à decisão consciente. E a responsabilidade é que vai nos dizer da consequência, das implicações para a vida ativa, né, para a atividade humana, e claramente, então, consequências em relação ao coletivo, ao outro. Nós vivemos no meio dos outros. E cada um de nós vai ter que responder, né, encarar a consequência com responsabilidade. E é exatamente esse vetor, né, a gente pode falar, essa percepção da responsabilidade que nos coloca na consciência de sermos o ser em relação.
Não há individualismo aqui também. Esse ser sartreano, que é o ser da escolha, é o ser também que vive junto com outros e que vai ver cada escolha sua gerar consequências. E aqui vem uma orientação ética também, que o Sartre afirma com muita força nessa conferência, é que a escolha, ela passa a ser um exemplo, ela passa a ser um modo possível, uma possibilidade de escolha para todos os outros. Veja que isso, então, é uma responsabilidade muito grande. E se aproxima de alguma coisa que eu sei que vocês já estudaram também, que é os imperativos éticos do Kant, né? Que é pensar assim, lá para a filosofia do Kant, algo só é ético, uma decisão, uma escolha feita, ela só pode ser considerada ética se cada um imaginar que tal escolha pode ser feita por todos os outros seres humanos. Que se todos os outros fizerem essa escolha, isso seria bom para todos. Então, é mais ou menos isso que o Sartre está dizendo aqui de outro modo, dizendo assim, a minha escolha fica sendo uma possibilidade, né, uma alternativa colocada para todos. Então, isso é engajamento. Né? Ele gosta da palavra engajar. Então, cada vez que eu faço uma escolha, eu estou me engajando nela e mostrando para o mundo, por fora de mim, que essa é uma possibilidade existencial. Ou seja, isso tem consequências éticas. Eu preciso pensar, é bom que eu dê esse exemplo para todos? Se todos passarem a fazer assim, seria interessante? Aí aqui, ele introduz a palavra subjetivismo, porque existe uma crítica de subjetivismo, e aí ele vai falar assim, se a gente pode entender subjetivismo de duas maneiras. Primeiro, é só a afirmação de que o subjetivismo vai dizer de uma escolha individual por um indivíduo e ponto. Veja só que essa é a escolha que leva ao que hoje a gente reconhece como individualismo, que é o pensar assim, não, é isso que eu quero, essa é a minha escolha, isso é como eu sou só posso ser assim e ponto. Sem consideração das consequências, sem a consideração de que o indivíduo humano não é fechado em si mesmo. Então, esse primeiro sentido não interessa ao existencialismo. Ele vai dizer, não, a gente pode entender essa palavra de outra maneira, que vai dizer da impossibilidade humana de ultrapassar a subjetividade humana. Isso é um modo um pouquinho complicado de dizer uma coisa muito simples. Um ser humano só pode ser um ser humano. Então ele só pensa, ele só compreende o mundo a partir dos seus modos próprios de compreensão, os modos que são os modos humanos. Com isso, ele vai dizer, esse é o subjetivismo que importa ao existencialismo. Quer dizer que, de alguma maneira, nós estamos presos na subjetividade. Nós existimos a partir de nós mesmos. E só podemos pensar, sentir a partir disso, do modo humano. Então, se há algum subjetivismo no existencialismo, é nesse sentido, é no reconhecimento de que nós existimos subjetivamente e que só assim podemos nos compreender. Bom, nesse ponto ele introduz outra ideia que é a afirmação da angústia humana. A angústia que então é fruto da percepção da responsabilidade implicada nas escolhas feitas, né? E aí ele vai dizer, toda escolha ela vai ser ética, ela tem a chance de ser ética se ela acontecer em boa fé. Eu estou usando a expressão boa fé aqui só em oposição à má fé, mas o próprio Sartre não usa boa fé. Mas ele vai dizer, é preciso que a cada vez que eu escolha, eu me faça a pergunta, o que aconteceria se todos fizessem o que eu faço? E quem faz uma escolha sem se fazer essa pergunta é o que ele vai chamar de má fé, que é a atitude de quem não se coloca esse questionamento e que ele vai falar, esse modo de viver, então o modo de viver na má fé, ele é um modo que tenta escapar da angústia, ele é um disfarce da angústia, porque não quer ver
as consequências da sua atitude. Não quer se perguntar sobre o que a sua atitude representa para todos os outros. Aí ele vai introduzir também uma citação do escritor Dostoiévski, que tem uma frase famosa que diz assim que se Deus não existisse, tudo seria permitido. E aí o Sartre vai dizer, é isso mesmo, Deus não existe, então tudo é permitido, ou seja, toda a orientação ética ou não ética que nós fazemos, o modo como nós vivemos, nós seres humanos, é de total responsabilidade nossa. Eu não posso justificar as minhas atitudes por uma relação com um Deus ou alguma coisa, ou uma orientação religiosa que me ajude, não. Cada um precisa descobrir em si mesmo o seu modo, escolher o modo em que quer viver, suportando a consequência ética disso, que vem daquela pergunta, né, sobre como seria se todos fizessem o que eu faço. Ou seja, não há valores a priori, não há nada que oriente a nossa vida. Nós é que precisamos descobrir e criar, inventar, de certa maneira, as orientações para a nossa vida. Daí, então, a afirmação radical da responsabilidade humana, a partir da afirmação radical da liberdade. Então, nós somos esse ser radicalmente livre e que precisa, então, se fazer, inclusive no campo ético, é preciso criar um campo, né, de valores que oriente a nossa ação, porque não há isso a priori, não há um Deus que nos tenha dado isso. A liberdade tem como consequência a responsabilidade, e a responsabilidade tem como acompanhante a angústia. Então, é nossa tarefa construir um mundo suportando a angústia que acompanha essa ideia. E aí que vem, então, a famosíssima afirmação do Sartre de que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não escolheu para si ser esse ser livre. A nossa condição é essa. A nossa condição é a condição do ser que tem que se criar. Que tem que se fazer, fazendo melhor, enquanto vida vivida. Eu fui colocada nessa existência. Isso que ele quer dizer com não se criou a si mesmo. Eu me descubro já aqui colocada na existência. Eu sou um existente e preciso construir para mim orientações. Então, essa é a ideia do ser lançado no mundo livre e, portanto, responsável pelo que faz e pelo que sente. Bom, aqui ele tem aquele exemplo que acompanha toda a conferência, né, do jovem que tem dúvidas sobre ir para o exército ou ficar com a sua mãe. E aqui eu já estou prolongando demais, queria que esse vídeo tivesse ficado mais curto, mas só rapidamente dizer que tem um ponto importante que é entender que aquilo que tem de fato valor para a pessoa, para cada um, o que são as suas orientações éticas, que já estão ali existentes no seu modo de viver, só é de fato percebido depois que as escolhas são tomadas. Então, isso é um dado importante para a psicologia, eu acho, a gente pensar. Quando você está diante de alguém que conta sobre a sua vida, vamos pensar a pessoa em terapia, quando ela vai contando as escolhas que ela fez, né, as decisões que tomou, a partir disso a gente consegue ter uma percepção do que é valor, do que é significativo para essa pessoa. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, gente, para não ficar com uma aula longa demais, afinal, né, o nosso curso requer uma certa agilidade. Nosso curso é um curso 30 horas, né, 34 horas de uma aula por semana. Eu não quero fazer, vocês tenham 2 aulas longuíssimas, né, esse vídeo e mais a conferência. Pois bem, ele vai afirmar também que ele considera que está implicado aí nessa sua visão um otimismo, pois o ser humano teria em suas mãos as possibilidades todas de construção de um futuro. Porém, ele vai dizer, é um duro otimismo, porque nos exige muito, exige de mim todo o engajamento, toda
uma radical compreensão dessa minha condição de ser humano livre e uma seriedade muito grande na condução da vida, sempre nessa ideia de que cada coisa que eu escolher deve ser tomada como modelo, como exemplo para todos os outros, deve ser compreendida como possível de ser tomada como modelo para todos os outros. E nesse sentido, toda vida é compromisso e engajamento. Então, a ética que vai aparecer dessas ideias é essa ética de compromisso. Depois ele vai falar um pouco, vai retomar a ideia do cogito cartesiano, né? Eu penso, logo sou. Então, esse é o princípio de compreensão do ser humano, é a subjetividade. Por outro lado, a impossibilidade de objetificar o ser humano, já que é esse ser livre, aberto, não definível numa essência. Mas aqui muito importante, e algo não tanto desenvolvido pelo próprio Descartes, que é a compreensão de que eu sou porque penso, me obriga à percepção do outro também, o outro que também é um ser como eu, e que, portanto, também é e também pensa. Então, a descoberta de si, a subjetividade implica na descoberta da subjetividade do outro. Então, essa é uma ideia fenomenológica clara, né, que a gente já viu bastante, que é a compreensão de cada um também, como eu não sou só subjetividade, eu sou também e inerentemente intersubjetividade. Então, se não há uma natureza humana, natureza seria aquilo, né, uma definição essencial do ser humano, a condição humana. Eu já usei aqui nesse vídeo várias vezes a palavra condição, né, para dizer disso, que é sobre o ser humano a gente pode falar da sua condição, e a sua condição é a de ser livre, tá? E de ter por tarefa na vida se conduzir como a um projeto, né, de ser um projeto se fazendo o tempo todo e com toda a consequência e a responsabilidade que se traz, que se retira disso. Depois ele vai responder algumas objeções, eu vou passar um pouco batido por essa parte, a gente pode retomar na sexta-feira. E por fim, só finalizando, ao final da conferência, ele vai voltar no que é a proposta inicial, né, de todo esse discurso, né, que está colocado no título, o existencialismo é um humanismo, e ele vai concluir dizendo o seguinte: nós podemos pensar em duas definições de humanismo. Uma que coloca o ser humano como centro da realidade, como sendo hierarquicamente mais valioso, né, hierarquicamente superior aos outros seres, e tendo, portanto, como se tudo que existisse no planeta tivesse como finalidade, como objetivo final, o ser humano. Essa é uma ideia que a gente sabe, né, antropocentrista. Ele vai dizer, não, esse sentido eu rejeito. O Sartre diz assim. Mas, e aí então, ele não seria um humanista. Mas ele vai dizer, mas a gente pode entender o humanismo de outra maneira. Entender como uma teoria que diz que para o ser humano só existe o universo humano. É a mesma coisa da afirmação do princípio na subjetividade. Que nós só podemos compreender o mundo humanamente. Então é preciso exatamente compreender bem o que seria o humano, pois é a única perspectiva que nós temos. Então ele vai dizer, esse modo de compreender o humanismo diz de uma transcendência também no sentido do projetar-se. Então o ser humano é esse ser que só pode viver no seu próprio âmbito, né? Ele só pode viver no universo humano, e esse universo humano diz de um ser que se lança, que é projeto, é a transcendência nesse sentido de ter a chance de se movimentar, né? De se fazer para além de si mesmo, para fora de si mesmo. O ser aberto que eu sou se constrói desse modo que se lança para fora de mim, em direção ao outro e em direção ao mundo construído humanamente também. Ele vai dizer, se isso for o modo de compreender o humanismo, então o existencialismo é o humanismo. Ou a gente pode chamar do que o Sartre faz e pensa de humanismo existencialista.
E aí, ele, por fim, ele dá uma última palavra, né? Acho que a gente pode pensar aos cristãos, aos existencialistas cristãos, que é: mesmo que Deus exista, a vida humana se dá deste modo. E acho que esse talvez seja de fato o ponto de partida do existencialista cristão, que é: mesmo crendo em um Deus com o qual eu posso ter alguma forma de relação, eu sou esse ser livre e lançado nesse mundo e com a responsabilidade de criar a mim mesma e ao meu mundo. É isso, sexta-feira a gente se encontra para discutir essas ideias. Obrigada.